Sejam bem-vindos ao canal Sandro de Oyá. Amados, amadas, vamos hoje falar da pombagira Rainha das Almas. Bem, todo vídeo que eu faço de Exus, pombagiras e seus médiuns, eu falo de acordo com as minhas experiências. Então, eu sempre tenho que dizer, igual não é semelhante. Nós temos milhões de Marias, milhões de João, milhões de Sandro. Um é diferente do outro, tá? Então, a primeira coisa é essa colocação. O segundo ponto. É muito importante que depois você, que é médium da Rainha das Almas, coloque nos comentários a sua experiência com a Rainha. Por quê? Para enriquecer o vídeo, para que o vídeo seja um material de estudos, para que você coloque qual é a sua experiência com a pombagira e qual é a experiência que você tem nos seus trabalhos com ela. E dessa forma, nós honramos a pombagira, porque vira um material de estudo, principalmente para os médiuns iniciantes. Então a gente acaba contribuindo e ao mesmo tempo honrando a Nossa Senhora Rainha das Almas. Nossa Senhora ficou estranho, né? A pombagira Rainha das Almas, tá? A minha experiência foi em viagem astral. Eu a vi e ela me contou a história dela. Então eu só posso relatar aqui aquilo que eu lembrei, aquilo que ela me contou e aquilo que é possível, né, ser dito, no sentido das minhas memórias, porque não é uma tarefa fácil. E é só dessa forma que eu gosto de fazer os vídeos de Exu, de pombagira e seus médiuns, tá? Então são as minhas experiências. Terceiro tópico. As pombagiras, meu bem, elas possuem nomes associados, nomes compostos. Por exemplo, pode ter Maria Padilha, Rainha das Almas? Pode. Aí você assiste esse vídeo, Rainha das Almas, e vai lá e assiste o vídeo da Maria Padilha. Aí você vai ter que mesclar as informações. Mas o principal dos médiuns da pombagira Rainha das Almas é ver esse vídeo e ver o vídeo que chama O Reino das Almas. Então esse vídeo, Reino das Almas, está na playlist do canal, chamado Reinos. Eu vou deixar o Reino das Almas no fim do vídeo e vou deixar também o link no primeiro comentário. Por quê? Vai enriquecer. Então, coisas que eu já falei do Reino das Almas, quando se trata do Exu e da pombagira, não há necessidade de falar de novo aqui. Então, eu vou falar uma história mais pessoal dessa pombagira Rainha das Almas, que eu me encontrei no astral com ela, tá? Então vamos deixando os aspectos esclarecidos, porque são importantes, tá? Tem uma coisa que todo médium deve saber. O médium que não é desenvolvido é uma coisa. O médium que é desenvolvido é outra coisa. O médium que está no candomblé, na umbanda ou na quimbanda, a pombagira, ela tem outras apresentações, outra expressão. Tem que ver esse aspecto também. Ela pode se diferenciar por conta de ser homem ou mulher, o cavalo dela, a matéria dela, o aparelho dela, o médium, tá? Pode se diferenciar, mas se diferencia muito mais de acordo com a maturidade, com a idade. Então tem certas coisas que pode ser muito forte naquele início de vida, adolescente, adulto, e na fase mais madura, muita coisa esse médium já aprendeu com a sua rainha.
Muita coisa esse médium já tem experiência de vida e já tem a própria experiência com a rainha. Esses aspectos, eles são importantíssimos para ser avaliado dentro da Pombagira Rainha das Almas e seus médiuns, tá? Então, caso falte alguma coisa, é porque eu não tenho a informação, tá? Eu só vou passar aqui o que eu fiquei sabendo. Eu tenho que optar, né? Porque Pombagira é Pombagira. Então, toda Pombagira trabalha caminhos, toda Pombagira trabalha amor, sedução. Então, esses aspectos que todo mundo já sabe sobre a Pombagira em si, não importa qual Pombagira que seja, não há necessidade de ser dito. Ela é uma Pombagira. Mas eu optei, veja bem o que eu estou dizendo, eu optei em falar da Rainha das Almas na versão romântica da coisa. Então vocês não podem esquecer que ela tem duas polaridades. Se eu estou contando a parte romântica da Pombagira Rainha das Almas, é porque ela faz o contrário. Então, se eu disser, e a Pombagira Rainha das Almas é romântica, é sinal que a Pombagira Rainha das Almas, ela pode se tornar extremamente uma mulher cheia de ódio. Uma pombagira cheia de ódio. Entende o que é polaridade? Então, se eu falar que ela é boazinha, não esqueça que ela pode se tornar malzinha. Então, eu optei em falar a parte romântica. Então, não esqueça que tudo que eu falar de bom, ela pode fazer ao contrário. Tá? Ficou claro, né? Porque são detalhes importantes. Caso contrário, o vídeo vai parecer que eu estou falando da Barbie, de um conto de fadas. E não é. Não é. Eu que optei em falar as características mais positivas. Características positivas. Lembrando que a Pombagira é uma energia negativa, é uma energia densa, é uma polaridade de Pombagira. Tá? Então, vamos para o enredo da grande Rainha das Almas. Primeira coisa, muita gente me pergunta nos vídeos, rainha, 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 o porquê de ser rainha? Ela me confirmou. Dentro da falange dela, das pombagiras que trabalham na linha das almas, vamos colocar assim, ela é rainha das almas por ser mais velha. Então, por ser mais velha dentro daquela falange, ela tem o nome de Rainha das Almas. Ela pode entrar com outros nomes? Já expliquei. Tipo, exemplo, Dama da Noite, Rainha das Almas. Então, você vai ter que assistir 2 vídeos. Esse da Rainha das Almas e o da Dama da Noite. E mesclar informações. Mas existe aquela que se chama apenas Rainha das Almas, tá? E é com essa senhora poderosa que eu falei em Viagem Astral. Eu fiquei encantado, porque ela me mostrou a parte bonita da coisa, a parte romântica, vamos colocar assim, para mim. Foi muito agradável, foi muito gratificante, mas eu acordei extremamente emotivo. Muito emotivo, os meus pensamentos viajando, sabe? Foi uma sensação muito de um descarrego emocional, sabe? É o máximo que eu consigo explicar. Foi um descarrego emocional. E como a minha vibe é sempre intensa, eu tive um contraste, né? Tive um contraste, porque eu acordei suave. Então, eu acho que é interessante contar esse detalhe, porque eu acordei bem leve, bem tranquilo. Foi uma experiência maravilhosa e que primeiro eu vou começar contando os tópicos que eu lembrei e vou deixar aqui para vocês. Bom, ela disse para mim que ela trabalha... Eu não vou ficar dizendo ela disse para mim, caso contrário vai ficar chato o vídeo.
Então, ela trabalha principalmente aquelas almas em sofrimento. Almas em sofrimento. Mas ela disse nomes. Ela determinou as principais almas. Não que sejam apenas essas almas, tá? Mas essas almas, principalmente, ela gosta de tratar. Por exemplo, o espírito de uma mãe que morreu. E essa mãe não aceitou, não aceita, porque tem filho, porque tem marido, porque tem alguma coisa, tá? Essa coisa de família. E esse espírito não aceita fazer sua jornada. Pombagira, Rainha das Almas, ela tem essa habilidade de doutrinar, vamos usar essa palavra, de doutrinar, de esclarecer esse espírito que está sofrendo por causa dos familiares, principalmente esse espírito que é mãe, tá? Então ela tem essa habilidade. Outra qualidade de alma, de espírito, é porque alma envolve muito emoções, né? E espírito não é alma. Não é alma. Espírito é aquele espírito que já tem consciência de tudo. Alma é a consciência. Então aquela consciência saiu do corpo, desencarnou e ela tem que acordar para a nova vida. E como não quer acordar para a nova vida espiritual, a gente trata como almas. Porque a gente tem que dar nomes. Se a gente não der nomes, não tem sentido as coisas. Então, eu já falei das mães, doentes. Não importa se esse doente é homem ou mulher. Desencarnou. E por algum motivo, quase sempre, ela deixou isso claro para mim, quase sempre são motivos familiares, tá? Enfim, diversos. Mas esse doente também, ele chegou lá, tá parecendo Allan Kardec, chegou lá, tá em sofrimento, ainda tá com as dores físicas de quando estava acamado, e não aceita a morte, não aceita o novo caminho, nem sabe que morreu. Rainha das Almas, tá? Grandes decepções. Tem humanos que têm uma trajetória de vida que é um somatório de decepções. Então, eles parecem que, ao desencarnarem, eles têm aquela sensação de que não viveram o suficiente e questiona Deus. O porquê que eu tive essa vida infernal, o porquê que eu tive essa vida horrorosa, e não aceita nada. Não aceita nada. Não aceita. Então, vai lá de novo, a Rainha das Almas, doutrinar esse espírito, mostrar o porquê das coisas, mostrar o sentido das coisas e mostrar que o que passou, passou. Tem que continuar a jornada. É assim, tá? Maldições familiares. Lembra que se ela tira maldições, ela coloca. Lembra que se ela orienta um espírito, ela também na revolta, ela desorienta o espírito. Lembra sempre das duas polaridades. Ela é uma pombagira, tá? Maldições familiares, de vários tipos. Tem pessoas que fazem acordo antes de encarnarem, não cumpre. Isso pega determinadas religiões. Tem pessoas que têm maldições familiares mesmo. Então, o bisavô, o avô, o neto, todo mundo morreu da mesma doença. Aí, quando desencarna, dá aquele rolo, aquela bagunça por causa da maldição, desses espíritos que atacaram, dessa maldição familiar, desses ataques, tanto no mundo físico como no mundo astral. Aí entra a rainha para tirar esse espírito, essa alma dessa bagunça. Lembra que são almas em sofrimento. Seja homem ou mulher, com maldições familiares, ela tira dessa bagunça e orienta e dá caminho e dá direção. É um trabalho, meu bem, lindo e maravilhoso, tá?
E algumas palavras, eu estou utilizando as minhas palavras, porque tem um tradutor que eu tenho que usar, porque algumas informações chegaram para mim como emoções, não como exatamente uma palavra feita. Então tem que dar um desconto em algumas colocações, porque foi como eu entendi, tá? Outra coisa, mulheres que perderam a vida através de violência. Então, esses espíritos, eles podem estar questionando vingança, esses espíritos podem estar questionando o porquê isso aconteceu comigo, esses espíritos podem estar questionando coisas infinitas e diversas. E lá, no mundo espiritual, no mundo do astral, no reino das almas, vamos colocar assim, Dona Rainha das Almas faz todo esse processo de doutrinação do espírito. Maravilhoso, maravilhoso. Porque a pessoa que acaba de desencarnar, muitas vezes ela leva as sensações, as dores e as emoções de quando estava viva. E esse espírito, se não for tratado, ele pode vagar por muito tempo. E a Dona Rainha das Almas, ela faz esse trabalho lindamente, maravilhosamente. Lembra que eu falei que tem alguns casos que eu vou utilizar a palavra que eu achei mais adequada, ou como eu traduzi? Agora é a primeira delas, tá? Eu chamei a Dona Rainha das Almas de psicóloga, porque eu a vi dessa forma. Isso são palavras minhas, não são palavras dela. Eu a vi dessa forma. A que acolhe, a que orienta, a que mostra, a que doutrina. E isso agora não é somente para o lado dos espíritos. Agora eu vou começar a falar de como ela trabalha com os humanos, com as pessoas da Terra. Então, na Terra, os atendimentos dela é como se fosse uma psicóloga. Ela é uma boa ouvinte. Toda hora eu tenho que falar isso porque bate na minha cabeça. Ela é pombagira, tá? Ela é pombagira. Lembra que eu estou contando a história de forma romântica. Mas ela é uma excelente psicóloga. Ou terapeuta, sei lá. Em todos os níveis. Em todos os níveis. Assim, um ponto. As pessoas que desistiram. Sabe aquelas pessoas que desistiram de lutar? Aquelas pessoas que não conseguem reagir, ou por amor, ou por trabalho, ou por saúde, eu não sei. Aquelas pessoas que desistiram da vida, apagaram, a chama apagou, ela recupera. A Dona Rainha das Almas, ela recupera esse humano, esse mortal, de uma forma linda e maravilhosa. Lembrando que é um tratamento. Então ela vai tratar isso conversando, aconselhando, espiritualmente falando, e com as magias e com os trabalhos que ela faz, como toda e qualquer pombagira, tá? Para não ficar parecendo que é apenas o atendimento de consulta. Não, qualquer linha, tá? Feitiço, conselho, limpeza, magia, seja lá o que for. Principalmente dentro das expressões religiosas. Candomblé é uma coisa, Quimbanda é outra, Umbanda é outra, tá? As pessoas que têm tendência não sei se pode falar essa palavra no YouTube, suicidas, tá? Tem que falar assim, porque senão o YouTube a Dona Rainha das Almas, caso você conheça pessoas que têm essas tendências a esse problema, vamos colocar assim, emocional, faça magia com a Rainha das Almas. Porque você levanta essa pessoa, mesmo que a pessoa não queira. Evoca a Rainha das Almas. Portanto, seus médiuns devem ter muitos atendimentos de pessoas
que desistiram de lutar e pessoas que já avançaram, já estão naquele outro nível onde já não tem mais gosto em viver. Vamos colocar assim que ficou melhor, tá? Outro, Dona Rainha das Almas, ela é um imã. Ela é um imã. Então a gente está falando o quê? Do médium, né? Também. Acaba que são um imã para as pessoas abandonadas e solitárias. Não importa a idade, não importa o sexo. Então aquelas pessoas, por algum motivo, ficaram sozinhas, ficaram abandonadas e sofre, tem depressão. É um trabalho extremamente emocional. Por isso que eu coloquei o nome psicóloga, ou psiquiatra, sei lá. Dona Rainha das Almas me deu essas revelações. Por isso que o comentário dos médiuns é muito importante, tá? Outra característica de atendimento humano, principalmente, porque depois vocês vão entender, para as mães solitárias. A pombagira Rainha das Almas parece que ela compra a briga, ela compra a dor, ela se envolve completamente com aquelas mães solitárias. Solitárias por quê? Não sei. Pode ter vários motivos. Separação, falecimento, traição, família, não sei. Mas aquelas mães que têm responsabilidade, que têm filhos e estão sozinhas e precisa de caminho, precisa de limpeza, precisa de orientação, precisa de uma palavra que motive e dê segurança, pombagira Rainha das Almas tem esse dom, tá? E os seus médiuns acabam que tem também. Eu não digo nada que grande parte desses médiuns não tenham ido para as profissões de terapeutas, psicólogos, professores, relações humanas, né? Contato com humanos. Eu não digo que todos, mas como a característica da Rainha das Almas é essa, eu acredito que seus médiuns acabam indo para esse caminho como profissão. Depois vocês me contam. Outra coisa que ela me falou, ela é ótima para tratar assuntos de drogas. E a gente sabe que, mais uma vez, as drogas, além de destruir a própria pessoa, leva a família toda junta. Portanto, essa coisa de família, que vocês vão entender depois, tem tudo a ver com a Rainha das Almas. Então ela trata lindamente esses processos. Ela é cuidadosa, ela é detalhista, e nesse tipo, entre aspas, de doenças, ou vícios, ou hábitos, ou dependências, ela tira de letra. É óbvio que a pessoa tem que dar permissão, né? A pessoa tem que querer, mas ela é babadeira nesses aspectos. Ela é extremamente perigosa com crueldade e maus tratos, principalmente no que se refere a mulheres e crianças. Ela compra a briga, aí, meu bem, ela pega tudo isso de bom que eu falei desde o começo do vídeo, ela mesma cria maldição. Porque ela vai se vingar pela pessoa que está maltratando a pessoa que procurou ela, né? Que está cometendo crueldades ou maus tratos. Ela vai se vingar. E a coisa não vai ficar boa. Porque, assim, é um passo para ir para o lado de lá com a Rainha das Almas, né? Pensa, eu sou a Rainha das Almas. Imagina do que essa mulher é capaz. Imagina ela levantando várias almas para ataque. Bom, mas como eu disse que eu ia falar só a parte romântica, vamos lá. Para a Rainha das Almas, a família sempre vem em primeiro lugar. Portanto, todo mundo que procurar a pombagira com assuntos familiares, ela vai abraçar lindamente, seja esses problemas quais forem. Ao mesmo tempo, por conta dessa habilidade
emocional, dessa habilidade de abrir caminhos nas emoções, nos sentimentos, nos traumas, ela abençoa muito a vida amorosa. Então, usando uma coisa romântica, um jeito romântico de dizer, vamos dizer assim que ela junta as almas gêmeas. Ela tem esse poder de fazer aquela alma encontrar a outra. Por isso que eu falei que eu ia deixar romântico. E ela traz o amor, ela traz o companheirismo. Mas se ela falar que não presta, principalmente porque ela dá um valor imenso à família. Então, se ela disser para você que aquele homem não presta, meu bem, se prepara. Porque esse tipo de características que eu acabei de dizer é que ela está evitando para que você não viva, para que você não tenha, para que você não passe por isso. Por que eu estou dizendo assim? Porque isso serve para o médium, mas serve também para as pessoas que consultam, que se consultam com a Dona Rainha das Almas, tá? Pessoas perdidas no mundo. Mas esse perdido é de perdido. Ai, fulano sumiu. Onde está fulano? Nossa, faz 3, 4 anos que eu não tenho nem notícia. A Dona Rainha das Almas é tipo um achados e perdidos. Ela descobre tudo. Ela faz a pessoa que está lá na China ficar desesperada e aparecer. Rainha das Almas. Não tem aquela parte? Vou pedir para as almas aflitas, para que fulano não tenha sossego e venha bater na minha porta e pagar essa dívida? É nisso que eu estou dizendo. Ela tem um poder imenso para achar pessoas perdidas. Então, ai, fulano está me devendo, pede para ela. Ai, porque fulano sumiu, pede para ela. Ai, porque fulana não dá notícia, pede para ela, tá? Bom, o médium é sempre o médium, né? A pombagira rainha das almas, ela vai sempre dar prioridade para o médium dela. Porque se o médium dela não estiver inteiro, ele não tem condições de ajudar outras pessoas. Lembra do aspecto, novamente, de família. Então, mesmo ela sendo a pombagira do médium, para ela, as emoções dela, aquele médium é filho dela. Seja homem, mulher, não importa. É filho dela. Então, ela tem todo um cuidado, ela tira com a maior facilidade, tá? Então, esses conselhos, essas orientações, essa visão, esses médiums acabam tendo muito aguçado, porque é capaz deles olharem para uma pessoa que eles nunca viram e sentirem náusea, enjoo, irritação, desconforto. Entra numa casa, bate o desespero. Não quero ficar aqui. Não quero ficar aqui, não gostei do lugar, não foi com a cara dessa pessoa. A pessoa não fez nada, gente. A pessoa não fez nada, mas está lá. A pombagira rainha das almas falando, sai daí. Sai daí, senão eu vou soltar uma bomba. Acho que eu consegui explicar. Foi a forma que eu consegui traduzir esse aspecto. Vamos agora falar de algumas características dos médiuns, tá? Românticos. Os médiuns são românticos. Então, isso vai mudar de acordo com a idade. Porque com a maturidade a gente vai ficando diferente. Mas chega a ser ao ponto daquele romance de contos de fadas, tá? E a pombagira rainha fica louca. Fala assim, não posso deixar ele iludido desse jeito. Odeiam solidão. Os médiuns não gostam de ficar sozinhos. Eles precisam estar no coletivo, estar no meio de pessoas, estar, enfim, um exemplo, estar no terreiro é coletivo, estar fazendo um curso é coletivo, estar fazendo viagem em grupo é um coletivo, entendeu? Porque aquela parte de solidão, todos nós temos aqueles momentos que gostamos de ficar sozinho. Então, é nesse aspecto que odeiam solidão. Trabalha muito esse lado humano.
fazem tudo quietos. Eles não costumam falar demais, não costumam se expor demais. Tanto as coisas boas como as artes e pular muro, eles fazem tudo quietinho. São habilidosos, eles andam igual os médiuns, tá? Eles andam igual um fantasma, não fazem nem barulho, parece gato. Entendeu? É uma habilidade isso, né? Mas sabem fazer as coisas. Porém, com o medo de errar, podem se tornar um pouco inseguros na maturidade e muito inseguros na fase jovem. Será que eu vou trabalhar com isso? Será que eu vou namorar tal pessoa? Será que eu vou viajar? Então isso vai de pessoa para pessoa, não dá para dizer. Mas eles precisam, os médiuns, se sentirem muito seguros para tomarem decisões. Eles não tomam decisões por acaso. Então, o médium que não é desenvolvido, ele já demora mais para tomar a decisão. Aquele médium que já trabalha com a Dona Rainha das Almas, só perguntar para ela. Então tem diferença. Parece que eles têm um alerta. Então, os médiums, eles têm muito medo de tragédias. Então, por exemplo, vai viajar. Ai, você está correndo demais. Vai pegar um avião. Ai, que medo do avião cair. Estou dando exemplos. Eu não sei falar de outra forma. Ai, porque eu vou viajar e vou deixar minha casa sozinha. Será que vai entrar ladrão? Um exemplo. Então, eles têm medo de tragédias. Mas não porque eles são fracos. É por causa desse radar, essa sensibilidade de sentir as coisas antes de acontecerem e, ao mesmo tempo, cuidado, é um cuidado extremo. Então, a gente pode colocar medo de tragédias, não que elas vão acontecer, ou, se não servir, a gente coloca muito cuidado com tudo que faz para que não aconteça tragédias, tá? Quando o médium da Pombagira Rainha das Almas não está cuidando dela adequadamente, como ela quer, como que ela quer? Tem que perguntar para ela. As pessoas chegam no vídeo e fazem assim, ai, mas o que ela gosta? Aí tem um vídeo aqui no canal, oferendas para Exu e Pombagira. Tem um vídeo já. Tá? São oferendas, obviamente, que simples. Né? Mas a vela, o padê, as frutas, isso todo mundo sabe, todo mundo pode dar. Então, cuidar dela adequadamente, que eu estou dizendo, quem incorpora, tem que perguntar para a própria. E quem é iniciante, está desenvolvendo e não incorpora, aí tem esses exemplos que eu acabei de dar, tá bom? Mas, quando não cuida da rainha, o que acontece? Eles ficam melancólicos, apaga o brilho, tudo dói muito. Então, caiu uma pedrinha no pé, parece que foi uma rocha. Ficam inflamados, sensíveis, emocionados, melancólicos. Aí pode saber que a Dona Rainha está ali. Você vai aprender, você vai aprender, você vai aprender. Presta atenção, menino, presta atenção, menina. Os médiuns, eles costumam, porque as pessoas não são iguais, costumam ter esse coração bom, vamos colocar assim, mas são justiceiros. Eles são muito mais justiceiros do que vingativos. Porque justiceiro é uma coisa, vingativo é outra, tá? Então vai saber como cada um se comporta, mas eles são muito mais justiceiros. Quem me deve paga, quem merece recebe. Eles seduzem, os médiuns, eles seduzem através da beleza natural. Da beleza natural.
Então talvez não seja grandes maquiagens, grandes saltos, não que as mulheres não vão usar, não é isso que eu disse. Mas a gente está falando do dia a dia. Eles têm uma beleza natural, cada um com a sua, tá? São muito gentis com quem eles gostam. Parece óbvio, mas não é. Entendeu? Tem gente que não é gentil com ninguém. Então não é tão óbvio. Eles têm um cuidado, uma gentileza. Tipo, eu não vou fazer para você o que eu não quero que você faça para mim. É nesse sentido que essa gentileza funciona. E passam a ser prestativos. Algumas vezes, eles mesmos, os médiuns se revoltam com eles mesmos, porque por eles serem prestativos, tem pessoas que abusam, montam, depois largam eles lá sozinho para fazer as coisas. É aonde a rainha vem e arregaça tudo. Tanto o médium que é prestativo, saiu do prestativo e virou trouxa, e a rainha vai atrás dos que fizeram esse médium de besta. É a forma que eu encontrei para explicar, gente. Tá bom? Então não é que vocês são manipulados facilmente. Não é isso que eu disse. Eu estou dizendo quando isso acontece, tá? Aí, meu bem, é a revolta, é a justiça. Eu vou te dar o troco. E se o médium não dá, ela mesma dá. O que acontece? Qual é a grande dificuldade dos médiuns da rainha? Assumem mais responsabilidade do que eles dão conta. Então pode acontecer de ter 3 empregos, pode acontecer de cuidar da própria casa, cuidar da casa da mãe também, pode acontecer de cuidar dos próprios filhos e dos filhos da vizinha, pode acontecer de fazer o serviço ali no escritório e ainda fazer o serviço do coleguinha do lado. Pode. São muito prestativos. É por isso que esse emocional tem que ser muito bem trabalhado. Por quê? Se você entra no modo, fui usado, me enganaram, aí vem a tua ira, meu bem. Aí vem tua ira. Então, é a maturidade que vai ensinando isso. Porque vocês têm a mania de assumir mais responsabilidade do que vocês dão conta. Outro detalhe dos médiuns, mão aberta para dinheiro. Então acaba que nunca consegue juntar dinheiro. Compra mais do que pode, gasta mais do que deve e está sempre atrás do dinheiro. Entendeu? Porque eu preciso demais dessa blusa. Sem essa blusa eu não vou ser feliz. Porque eu preciso demais fazer essa viagem. Sem essa viagem eu não vou ser feliz. Lembra que tudo é muito emocional? Então vocês têm mão aberta. E vocês podem gastar o dinheiro de forma errada. Não poupando, não administrando, enfim. Isso eu acredito que pode melhorar com a maturidade. Acredito eu, né? Mas os mais jovens, depois vocês falam aqui nos comentários. Todos vocês falam, que eu quero saber, nós temos que enriquecer o vídeo. Eu vou contar para vocês uma história que ela me contou, tá? Lembrando que não existe apenas uma Pombagira Rainha das Almas. Existem várias, tá? Essa história que eu vou contar é dessa pombagira que eu vi no astral. Então a história não é tão longa, mas ela é bem expressiva. O que acontece? Eu sei que ela tinha muitos filhos, não lembro quanto. Tinha muitos filhos. E ainda jovem, ela perdeu o marido em uma emboscada. Armaram, sabe aquelas coisas de fazendeiro? Ela não me falou que era fazendeira, tá? Eu que estou dizendo. Sabe aquelas coisas de fazendeiro? Pois é, fizeram uma emboscada e mataram o marido dela. E ela ficou sozinha com esses filhos todos, que eu não sei quanto. Ela não se prostituiu, mas ela colocou esses meninos, desde pequeno,
para trabalharem, e ela também trabalhou muito. Só que quando ela era viva, o ódio, a vingança, ela sabia quem tinha emboscado o marido dela. Além de tirar o amor da vida dela, ainda deixou ela sozinha, porque ela não tinha família próxima, deixou ela sozinha com aqueles filhos todinho. Bom, esses filhos foram crescendo. Aí eu não sei que idade que foi. Se eram adolescentes ou já estavam adultos. Eu só sei que essa família que fez a emboscada e que tirou a vida do marido dela, fizeram também, depois de anos, né? Essa família queria pegar os filhos dela. E pelo que eu entendi, foi uma confusão, foi uma briga, todo mundo de frente para todo mundo. Quando miraram, que agora o YouTube, gente, a gente tem que tomar cuidado porque não pode falar nada. Quando miraram para atirar em um dos filhos, ela se jogou na frente. E ela morreu no lugar dos filhos. Dos filhos não, do filho. O que aconteceu? Com o desencarne dela, ela se recusou a sair da Terra, enquanto ela não sentisse que esses filhos estavam em segurança e que esses filhos estariam encaminhados. E quando uma outra rainha das almas recebeu ela, cuidou dela, e essa coisa de mãe, que agora começa a fazer sentido, essa coisa de família, essa coisa de defender os seus, né? Essa coisa de uma alma aflita, essa coisa de uma alma em sofrimento, ela se tornou especialista. E assim ela virou rainha das almas. Então foi assim que eu entendi a história. Mas faz todo sentido, né? Faz todo sentido e entra no contexto do que eu venho dizendo desde o começo do vídeo. Agora, o que é importante? Eu disse da pombagira, eu disse dos atendimentos, eu disse dos médiuns, eu disse a pequena história que eu vi no astral. Agora, é muito importante, você que é filho da Rainha das Almas, você que é filha da Rainha das Almas, enriquecer o vídeo com a sua experiência, com os seus comentários e aquela coisa toda. É isso, tá? Eu agradeço, espero que vocês médiuns gostem, tá? E aguardem as cenas dos próximos capítulos. Gratidão.